vídeo sobre primitiva e as três equivalências, a gente viu uma maneira bem fácil de concluir que uma função não tem primitiva em um determinado domínio. Era só pegar alguma curva fechada, C1 por partes, fechada, simples, e mostrar que a integral não dá zero. A integral da função ao longo dessa curva fechada não dá zero. Aí ela não vai ter primitiva no domínio. Mas e se o problema for o contrário? Ou seja, se alguém te dá uma função que tem primitiva num determinado domínio, só que você não sabe disso. Você quer saber se ela tem ou se ela não tem primitiva. Ela tem, então você pode ficar procurando curva fechada o quanto você quiser. Você não vai encontrar uma curva fechada cuja integral não dê zero. Todas vão dar zero, porque a coisa tem primitiva. Pela tripla equivalência, a integral em qualquer curva fechada, C1 por parte simples, vai dar zero. Então, como é que você vai descobrir que a função tem primitiva? Só depois de você testar todas as curvas fechadas imagináveis. Aí você vai falar, bom, deu zero em todas, então a integral deu zero para toda a curva fechada, então a função tem primitiva. Só que não existe possibilidade de considerar todas as curvas fechadas. O teorema de Cauchy vem exatamente para dar uma outra condição que garante que a função tem primitiva. Aí é a utilidade dele. Então, o principal motivo desse vídeo é dar um teorema que garante que a função tenha primitiva, para você poder usar a primitiva dessa função para calcular a integral de maneira fácil. E ainda eu vou falar de uma outra coisa que não é exatamente isso, que é quando a função não tem primitiva, por que ela não tem primitiva? Que tipo de deficiência a função tem que impediu essa função de ter primitiva? Mas vamos lá. O teorema de Cauchy diz o seguinte. Vamos pegar um conjunto, um domínio. Então, eu vou colocar rabiscado a borda, porque, por definição, A, domínio. Por definição, domínio é um aberto conexo. Aberto, você lembra, é aquele que não tem fronteira, né? A fronteira não está no conjunto. Todos os pontos do conjunto são pontos interiores. Aberto e conexo. Isso é um domínio. Conexo. Conexo, grosso modo, significa que você pode sair de qualquer ponto do conjunto e chegar em qualquer ponto através de uma curva. Sempre dá para ligar por uma curva de maneira que a curva inteira esteja dentro do conjunto. Ou seja, não precisa sair do conjunto e entrar de novo para sair de um ponto e chegar em outro. Isso é um conexo. Então, seja A um domínio, aí vamos considerar uma função f, vou colocar até em vermelho, uma função f que é analítica em A. E aí vem o ponto. A gente no vídeo sobre primitiva não falou nada de função analítica. A gente só pegou uma função f, construiu as três equivalências, falamos da primitiva da f, que facilita o cálculo da integral. Mas não falamos nada sobre a f ser analítica ou não. O único requisito que tinha lá, se você for voltar, é que a f era contínua. O teorema de Cauchy é interessante por causa disso. Se você souber que a função é analítica, você imediatamente sabe que a função tem primitiva. Claro, não basta ela ser analítica, tem mais coisas aqui no teorema. Mas é interessante que o teorema de Cauchy, pela informação da analiticidade da f, garante a existência de primitiva. E é até curioso, porque analiticidade significa a função ter derivadas, que é o contrário de ela ter primitiva, né? Quando você faz a primitiva, no meu ponto de vista, é o contrário de derivar, né? Quando você deriva, você desce, quando você faz a primitiva, você sobe, e as duas coisas estão conectadas pelo teorema. Enfim, então você tem lá um domínio, uma função f que é analítica em todo ponto do domínio, e aí o teorema diz o seguinte: para qualquer curva gama, vou colocar de azul, para qualquer curva gama, acho que isso não é azul, C1 por partes, sempre tem isso, né? Eu já falei que C1 por partes é para garantir a existência da integral em cima dela, da integral da f em cima dela. Para toda a curva gama, C1 por partes, fechada, simples, e aí tem um ponto a mais que também é curioso. E de maneira que o interior da gama, chamado de int de gama, esteja contido em A. Veja, a curva é fechada. Então é um negócio assim. O interior da curva é isso aqui, né? É a parte interna dela, excluindo a fronteira, que é a curva. Então, se para toda a curva gama, C1 por partes fechada simples, de maneira que o interior dela esteja em A, e o interior todo esteja em A,
você conclui que a integral da função f ao longo dessa gama é zero. Parece o princípio da tripla equivalência. Não tinha uma das propriedades era essa? Quando a função tinha integral nula ao longo de toda a curva gama, ser por partes, fechada, simples, ela tinha primitiva. Era isso no vídeo anterior. Só que no vídeo anterior não tinha esse requisito de o interior dela estar contido em A. Então aqui tem uma diferença. Mesmo que esse teorema garanta que para toda a curva gama a integral dá zero, toda a curva gama cujo interior está em A, a integral dá zero, ele não garante que a função tem primitiva nesse domínio. Porque pode ser que existam curvas, sejam por partes, fechadas e simples, cujo interior não está em A. E esse teorema não garante que a integral seja zero nessas curvas cujo interior não está em A. E a gente precisaria saber de todas as curvas, sejam por partes, fechadas e simples, para saber se a função tem primitiva ou não pelo vídeo anterior. Então, o teorema de Cauchy, na forma básica dele, não garante que a função tem primitiva. Ela só garante que a integral ao longo da curva gama vai dar zero. Então, por exemplo, nesse domínio que eu desenhei, se a função f sendo analítica, a integral ao longo dessa gama que eu desenhei vai dar zero, com certeza, porque o interior dela está em A, ela é simples, ela é fechada, são por partes. E, aliás, esse domínio aqui, você vê, esse domínio não tem buraco, né? Na parte de dentro do domínio não tem nenhum subconjunto, por exemplo, que esteja fora dele. É um domínio, não é um queijo, né? Não tem nenhum buraco aqui que está fora dele, vazio. Todo o espaço interno do domínio está dentro dele. Então, qualquer curva que eu fechar aqui, vai ter o interior dela contido no A. Então, para esse tipo de domínio especificamente, se o A é o que eles chamam de simplesmente conexo, que é exatamente o domínio que não tem buraco, se o A é simplesmente conexo, aí sim, como toda curva vai ter um interior contido em A, o teorema basicamente está dizendo a mesma coisa do vídeo anterior. Toda curva gama, sempre por partes fechadas e simples, tem integral nula. E então, o teorema vai acabar garantindo que a f tem primitiva em A. Mas isso caso o domínio seja simplesmente conexo, ou seja, caso o domínio não tenha buracos internos. Deixa eu dar um exemplo de um domínio que tem buraco no meio para você ver por que o teorema de Cauchy não vai mais garantir que a função tenha primitiva. Então considera esse domínio aqui, só que eu vou tirar uma bolinha dele. Então isso que eu estou rabiscando, essa bolinha aqui, são pontos que estão fora do domínio. Então o domínio é toda essa parte interna, menos essa bolinha preta. O teorema de Cauchy, então, suponha que você tenha uma função f analítica em A. Esse domínio chama A, tá? Suponha que você tem uma função analítica nesse domínio, o que não inclui a coisa de dentro, está fora do domínio. Então você sabe que a função é analítica nesse meio de campo aqui, ó. O teorema de Cauchy garante, para toda curva gama, sempre por partes fechada simples, com interior contido em A, a integral dá zero. Então vamos considerar algumas dessas curvas. Essa curva gama, por exemplo, sempre por partes, fechada simples, e o interior dela está em A. Então, o integral sobre ela dá zero. Agora, vamos considerar uma curva problemática. Essa aqui. Essa curva gama, chamada de gama 2, tem um probleminha. Ela é sempre por partes, ela é fechada, ela é simples, mas não é verdade que o interior dela está contido em A. De fato, tem uma parte do interior dela, essa parte aqui, está fora de A. Então, o teorema de Cauchy não garante que a integral ao longo da curva gama 2 dá zero. Qual é o impacto que isso tem sobre a gente conseguir decidir se a função f tem primitiva ou não em A? Tem um impacto profundíssimo, porque pelo nosso vídeo anterior, pela tripla equivalência, se a gente conseguisse concluir que a integral dá zero em toda a curva gama fechada, a gente ia concluir que a função f tem primitiva. Só que o teorema de Cauchy não vai conseguir concluir que a integral sobre gama 2, exemplificado, dá zero. Então, se esse teorema não garante, o teorema de Cauchy não consegue concluir que a integral ao longo de gama 2 dá zero, eu não sei se a função f tem primitiva ou não. Porque eu precisaria garantir que em toda curva fechada a integral desse zero. E o teorema de Cauchy não me diz nada sobre gama 2. De fato,
tem algumas funções em que justamente essas curvas assim, tipo a gama 2, tem integral não nula e fazem a função não ser primitiva no domínio. Então, é possível isso acontecer. Vamos pegar um exemplo. Uma função f de z igual a 1 sobre z. Vamos dar um domínio para ela aqui. Vamos pegar um domínio assim. Esse vai ser o nosso domínio A. Não precisa ser um círculo exato, eu só quero que inclua a origem. Porque se você observar, inclua a origem, não pode incluir a origem. Vamos tirar um buraquinho dela. Pronto, nosso domínio A vai ser tudo que está fora desse buraquinho que eu desenhei e dentro desse tracejado. Eu tirei o buraquinho porque a função f não está definida para z igual a zero, então tem que tirar pelo menos a origem. Muito bem. Essa função, nesse domínio que eu considerei, é uma função analítica. 1 sobre z está muito bem definida, ela tem derivada, é analítica. Então a origem não está incluída no domínio. Então no domínio A, a função é analítica. Então, segundo o teorema de Cauchy, para toda curva gama com essas características, por exemplo, uma curva gama aqui, sim. Eita, não vai dar. Por exemplo, uma curva gama assim, C1 por partes, fechada simples, cujo interior está em A, o teorema de Cauchy garante, a integral ao longo dela vai dar zero. Mas, será que a integral ao longo de uma curva desse jeito vai dar zero? Vou chamar de gama. Essa curva que eu acabo de desenhar, que está orientada positivamente, não está coberta pelo teorema de Cauchy. Porque o interior dela não está inteiramente em A. Tem uma parte do interior dela que está fora de A. Vamos calcular na mão quanto que dá a integral ao longo de gama. A integral da função f ao longo de gama, por definição, assim. Vamos dar uma parametrização para essa gama. Gama de t vai ser exponencial de it, p maior ou igual a zero, menor ou igual a 2π. Parametrização mais fácil das conferências. Então, por definição, a integral vai ser a integral de 0 até 2π da função f avaliada na curva. Então, é 1 sobre z avaliado no ponto e na it, então é 1 sobre e na it, vezes a derivada da gama' i vezes exponencial de it dt. Corta esses dois aqui, vai ficar a integral de 0 a 2π de i dt, que vai dar zero de jeito nenhum, vai dar 2π vezes i. Olha lá, aconteceu exatamente o problema que eu tinha falado antes. A integral ao longo dessa gama não dá zero, apesar dela ser fechada, dá 2π vezes i. Então, o teorema de Cauchy serve muito bem, mas para curvas cujo interior está completamente contido no domínio. Para curvas cujo interior está parcialmente fora do domínio, o teorema de Cauchy nada diz. Então ele é meio inocente, porque ele se livra desses casos problemáticos de curvas cujo interior está parcialmente fora de A, tira fora do teorema essas curvas assim, mas não te diz nada sobre o que acontece quando você tem uma curva desse jeito. Então agora você vê, a integral pode não dar zero nela. E tem motivos. O teorema de Cauchy não diz nada sobre os motivos de a integral não dar zero. Mas aqui o nosso motivo é justamente o fato de que z igual a zero faz a função explodir. Então esses pontos problemáticos, como o caso do z igual a zero aqui, a origem, são exatamente eles que se escondem nesses buracos aqui, esses buracos que ficam fora do domínio. Esses pontos problemáticos se escondem nesses buracos e fazem a integral não zerar. Como a integral não zera para essa curva gama, a função não tem primitiva nesse domínio A. Lembra, pelo princípio da equivalência tripla, o nome que eu inventei no vídeo anterior? A gente sabia que a função f só ia ter primitiva em A caso a integral desse zero para toda a curva gama fechada. E aqui, eis uma curva gama cuja integral não é zero. Agora, isso é um comentário à parte. O que acontece com domínios que têm buracos e curvas cujo interior incluam esses buracos, que ficam fora do domínio. Né? O que pode acontecer nesses casos? Pode dar problema. O teorema de Cauchy nada garante.